A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Este vídeo hoje, irmãos, será muito polêmico, mas nós temos que abordar este assunto. O significado de seita, o que deve ser, por que a congregação que está no Brasil é chamada de seita, por que eles agora, os críticos, os reformadores, os pastores, os que estão se incomodando com a congregação, estão criticando as pregações. O porquê disso tudo? Sabemos, irmãos, que o significado de seita é um termo que deriva do latim secta, cujo significado é seguidor. O termo é utilizado para designar um grupo numeroso de uma determinada corrente religiosa, filosófica ou política que se destaca da doutrina principal. Sectário é um termo que designa o indivíduo que faz parte de uma seita. Uma seita pode ser também considerada uma divisão, partido ou facção. Informalmente, o termo pode ser utilizado para definir qualquer grupo organizado de pessoas que defendam as mesmas ideias ou tenham causas em comum, que somos nós, né? Defendemos as mesmas ideias, congregamos na congregação, seguimos a Deus pela nossa liturgia, pelo nosso segmento, pela nossa, vamos dizer, irmandade, né? Sabemos que somos os domésticos na fé. Quando alguém conhece alguém que é da congregação, falou, também sou da congregação cristã no Brasil, sirvo a Deus pela graça e pela misericórdia. Então sabemos que é um doméstico na fé, é um que já está ali dentro. Mas o que fazer, o que falar sobre as pessoas, né, que acabam chamando a congregação de seita. E agora está pior do que nunca, né, irmãos? Eles estão querendo se intrometer, ensinar como é que se prega dentro da congregação. Isso mesmo, pessoas em que nasceram logo após os servos de Deus mais antigos do Brasil, aí ser cooperador, ancião, né? Está esse tempo todo à frente do povo, à frente de uma central, de uma comum, né, irmãos? E pessoas que nasceram anos depois se acha por direito, porque leu a Bíblia, estudou a Bíblia e se acha por direito sobre esta leitura da Bíblia a interferir na pregação. Logicamente, não poderia ser outra igreja a não ser a congregação cristã no Brasil, isso mesmo. Mas o que vem essas pessoas a falar que a congregação é uma seita? O que vem a falar que a congregação é um lugar diabólico? São as leituras, os estudos da Bíblia. Isso mesmo. A pessoa, quando for ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ela tem que estudar e ler num contexto geral. Hoje em dia, irmãos, qualquer pessoa é teólogo, qualquer pessoa é pastor, qualquer pessoa é um pregador, qualquer pessoa faz culto na internet. Isso daí é sobre conveniência, né? Vamos dizer a parte dos pastores aí, que ao longo do tempo da pandemia, eles sentiram na pele o que é uma denominação aparecer na internet do nada, sendo que não fazia propaganda e nunca fez e nunca vai fazer, mas por causa da pandemia veio então a congregação que está no Brasil aparecer na mídia e, irmãos, e muitas pessoas conhecer quem era a congregação cristã, como eram os cultos, como eram os ensinamentos, né, irmãos? E isso daí, muitas pessoas ficaram curiosas, né? Foram aí quando abriram as igrejas, né? Abriram a igreja no Brasil, foram lá visitar a congregação e não saíram mais, né? Do outro lado, tinha nossos irmãos que já estavam fracos, já estavam ali praticamente, né, pedindo misericórdia,
já ia de vez em nunca para a igreja. E quando aconteceu a pandemia, fez aquela troca, né? Os que estavam dentro da igreja pararam de ir e os que conheceram a congregação através da internet começaram a visitar e ficar e batizar. Agora imagine, irmãos, esses que não conheciam a congregação, começou a congregar, Deus converteu, batizou, e esses que foram estão retornando. Já está anunciado há alguns anos à frente mais construção, mais igrejas sendo construídas, porque o número do povo vai ser enorme, irmãos, na congregação. Ó, a congregação, veja isso só os próximos anos. Próximos anos vocês vão ver. As igrejas, as comuns, vão hiperlotar, irmãos. Hiperlotar. Vai ter igreja aí que os irmãos vão ter que fazer outra, porque o povo está retornando. Ontem mesmo eu estava conversando com o irmão e o irmão falou: irmão Paulo, pessoas que faz tempo que eu não vejo dentro da igreja, visitando aquele banco, né? Que uns falam que é banco da misericórdia, outros falam que é banco dos parados, mas seja da misericórdia, seja dos parados, dentro da congregação não tem local para você sentar. Você senta onde você quiser, né? Sendo o banco da misericórdia do centro, estava hiperlotado, irmãos. A igreja com gente no corredores, e a irmã falou: olha, eu vi pessoas, irmãos, que pararam há muito tempo e estão retornando. Agora, se a irmã percebeu isso em uma comum, agora vocês imaginem, irmãos, em todas as comuns do Brasil. Imagine, né, irmãos? E por este motivo, irmãos, que a leitura da Bíblia para alguns na pandemia, que eles vêm com essa história, né? É desculpa, né? Desculpa que Deus abriu os olhos dele e foi na pandemia que eles ficaram em casa lendo a Bíblia. Imagine, sem pandemia, sem aperto no mundo, não lia a Bíblia, iria ler a Bíblia no aperto aonde todos precisavam trabalhar, muitos ficaram em casa, né? Muitos ficaram em casa. Tanto que aumentou violência, aumentou um monte de coisa. Agora fala que Deus converteu em casa. Muitos que pregaram na frente renunciaram, dizendo que Deus mostrou a verdade, que Deus de confusão é este. Isso tudo, irmão, é tudo comodismo do homem, né? É tudo comodismo. Eles saem, fazem carta de renúncia, né? E quer mostrar. Quem faz carta de renúncia quer mostrar que por que ele saiu. Eu não era errado. Eu saí porque virou moda agora. Eu saí porque a congregação cristã no Brasil não é uma igreja cristocêntrica. Porque a congregação cristã no Brasil não prega mais a verdade. E isso tem se esparramando, isso tem aí aumentando na mídia, e é uma mídia aí mentirosa. É uma mídia que está fazendo o papel do próprio diabo, irmãos. Pode perceber. Está fazendo o papel do próprio diabo. Porque o diabo veio para destruir, matar. E muitos que pedem para sair das igrejas, as pessoas saem da igreja, né, o que vão fazer lá fora? Mas vão servir a Deus em casa. Tudo bem. Essas pessoas que se prontificam em servir a Deus em casa, que tem força, tudo bem. E essas pessoas que não conseguem servir a Deus nem dentro da igreja, que ali tem muitos que a gente vê, só tem o jeito, a cara de cristão, mas o coração e as atitudes, irmão, não é cristão. Não é cristão. Eu não digo que nós não somos fracos e errantes, né? Mas tem muitos que estão se enganando e enganando a irmandade, porque a Deus não engana. Aí vem a leitura, vamos ler a Bíblia. É bom ler a Bíblia. É bom você ter um tempo, pegar a Bíblia, ler, né? Olha, vou ler de Gênesis Apocalipse. Olha que coisa maravilhosa. Ali aquela parte de Moisés, que Moisés sobe para o monte para conversar com o Senhor, levando o povo 40 anos pelo deserto, né, irmãos?
coisa linda, né? Ali houve um monte de maravilha, um monte de milagre. Mas fica sabendo que mesmo o povo que Moisés estava ali levando pelo deserto se rebelou contra Moisés e se rebelou contra Deus. E o mesmo povo que Moisés pegou para andar pelo deserto 40 anos, irmãos, quando chegou lá no fim, não tinha todos, ficaram pelo meio do caminho, porque eles não estavam ali, né, para servir a Deus, não estavam ali com objetivo, estavam ali indo tudo por opinião do outro, né? Porque nós somos, irmãos, Deus tem dado a cada um de nós um pensamento, tem dado aí ligação direta com Ele, né, irmãos? Nós não precisamos ir na conversa de um e de outro. Nós somos um ser pensante e inteligente que Deus fez à sua semelhança. Nós podemos pensar por si e tirar nossas conclusões. A pessoa que tira a conclusão pelo que ele ouve aí na internet, essa pessoa então não sabe aonde ele está. Ele fica que nem cachorro em dia de mudança, perdido, né, irmãos? Nós temos que ter ali o parâmetro. Olha só, veja bem, você estava na congregação. Aí, uma hora para outra, irmão, irmã, você ficou fraco. Aconteceu algo na sua vida que você não congregou mais. E quando não congrega 1 mês, 2 meses, já o terceiro mês, já fica sem força de pisar na porta da congregação. Mas você tem a sua sã consciência dentro de você que um dia você esteve lá e que lá Deus fala, lá Deus está te esperando para falar com a tua alma. Você não vai chegar porque não está indo e vai falar que lá é um lugar diabólico, que lá é um lugar que não prega a verdade, que lá é um lugar que a pregação os homens pregam de qualquer forma, que não é verdade. O verdadeiro servo de Deus, mesmo fraquinho, eles entendem isto. Veja esses que estão na rua. Chega para eles e fala mal da congregação. Manda eles falar mal da congregação. Manda eles falar. Pergunta para eles por que eles estão na rua. Vocês vão falar, foi a congregação. Ah, tiraram a minha liberdade, ó. Eu fui para a rua. Eles não vão falar isso. Eles vão falar bem assim. Eu não sou digno de pisar dentro da congregação mais. Porque eu errei perante Deus. Eles ainda usam o nome que nós devemos usar. Perante Deus. Ele vai falar, olha, quem dera, né? Quem dera que eu ali, Deus falasse com a minha alma. Por isso que tem esse projeto Resgate, queridos. O nosso irmão Cisavata, né? Que está à frente desse Resgate CCB, em Goiânia, né? A central de Goiânia teve batismos no final de semana. 210 almas que se batizaram, não era batizado, mas os que estão retornando. Chegou lá também o projeto Resgate. E vai chegar em vários estados, irmãos. Espero que aqui no Paraná, se não chegou, que chegue ainda, irmãos. Então vamos tomar cuidado, queridos. É um alerta. Nós temos que ler a Bíblia? Temos que ler a Bíblia. Temos que entender? Temos. É bonito você estudar? É maravilhoso. Mas não fica com pensamento em pessoas que quer mandar na pregação da CCB. Quer inserir a letra. Porque a letra, você pode estudar a Bíblia, você pode entender de tudo, que para você pregar pelo Espírito Santo, para você pregar por revelação de Deus, isso que você estudou da Bíblia vira histérico na hora. Isso mesmo, vira histérico. Porque ali, a diferença é que ali a gente não usa, irmãos, o literalismo. Nós não vamos pelo literal, nós vamos pelo espiritual. E a congregação, ela não vou falar 100% espiritual, mas 95% espiritualmente. Vamos colocar 5% materialmente. Que esse 5% materialmente é que às vezes acontece, né,
de denegrir um pouco a obra de Deus, vamos dizer, pessoas, esses 5% são pessoas. Nós somos compostos de pessoas errantes, não somos, irmãos, não somos aí totalmente, né, perfeitos, né? Nós temos um errinho, eu tenho um jeito, você tem outro, eu tenho um defeito, você tem outro, né? Mas junto eu com o meu defeito, você com o seu, dá para servir a Deus um tolerando os outros. Agora a pregação que sai na frente do púlpito, no nome da parede, em nome do Senhor Jesus, e na frente em nome do Senhor Jesus, ali não tem que entrar leitura, não tem que entrar o estudo bíblico. Quer estudar? Quer fazer teologia? Fica para si, que é esterco. Você saber da Bíblia, você estudar a Bíblia, vira esterco na presença de Deus, porque muitos que leram a Bíblia, estudaram a Bíblia, se acham que são os melhores, se acham que pode chegar numa denominação e falar o que deve ser pregado. Não. Por este motivo que muitos renunciaram, por esse motivo muitos saíram de dentro da congregação e hoje está jogando pedra, irmãos. Por quê? Jogar pedra seria o quê? Estaria aí ofendidos? Estariam aí revoltados? Estariam aí, vamos arrumar um termo, vingança? Ah, vou fazer vingança. Mas por quê? Você sai de uma igreja e você fala mal dela depois. O porquê você está falando mal? Se você estava ruim lá dentro, estava mal, não conseguia servir a Deus, ali, como vocês dizem, engano, então por que vocês não pegam o caminho de vocês? Então, se vocês estão com vingança, algo de bom tem ali dentro, que vocês já não têm mais, que vocês não alcançou mais, que vocês deixou escapulir pelos vãos dos dedos, né? Não estou falando que eu sou forte, ancião é forte, não, mas nós estamos numa corrida. Esta corrida aí, irmãos, um dando a mão para o outro, vamos chegar até o final. Porque a salvação foi nos dado. Cristo desceu, padeceu dura morte do madeiro, da cruz, para dar-nos o direito da salvação. Porque a graça merecida está em Cristo Jesus. Agora, não é porque nós temos o direito da salvação que vamos descansar, relaxar, né? Encher a cara de conhaque, encher a cara de vinho, né? Encher a cara, fazer isso, fazer aquilo, matar um, né? Ou fazer, né, coisas erradas com o outro que eu não posso falar aqui, né? Por causa das diretrizes do YouTube. E depois, porque Deus, Jesus Cristo padeceu dura morte para me dar salvação. Eu tenho que descansar, tenho que ficar aqui só aguardando o céu se abrir, perseguir o povo de Deus, né, irmãos? Paulo perseguia o povo de Deus, ficou cego e acabou, depois dessa cegueira, ser mudado o nome, né? Ser mudado o nome e ele servia a Deus. Quem perseguia foi perseguido. Só que Paulo, ele foi convertido, ele já não era convertido. Correto? Mas tem muitos que esteve no nosso meio, comeu junto a nós, pregou, né, se alimentou, que dá tristeza, viu, irmãos? Eu vou acabar ouvindo, dá tristeza a gente ouvir irmãos que renunciou, pregar do jeito que pregava. Deus dava, abençoava, alimentava o povo e depois, por qualquer motivo, por capricho, por achar que sabe demais, né, irmãos? É aquele negócio. Se cobra tivesse asas, a população estava em perigo. Quando o homem se acha bem abençoado, né? Aí se engrandece. Se Lúcifer estava lá, era anjo de luz, se engrandeceu e foi lançado na terra, imagine um homem comedor de arroz e feijão. Por isso que nós temos que ser espiritual e humilde. Querida Irmandade, creio que vocês entenderam
esta parte. Vamos nos firmar no Senhor, custe o que custar. Vamos ouvir as pregações, porque vai chegar dias, irmãos, em que nós não vamos ter mais esta oportunidade de ouvir as pregações dentro da casa do Senhor. Nós tivemos, vou falar vocês, que eu também passei, nós tivemos uma amostra. As igrejas fecharam, o choro imperou. Quando eu colocava vídeo aqui, antigos, dentro da igreja, a Irmandade com só sentimento, fala, ai que saudade desse tempo. E nós temos hoje esse tempo de buscar a Deus, de ouvir a palavra do Senhor, de sentir Deus, de entrar na comunhão, de pedir para Deus e guardar as pregações aqui dentro. Quando eu era criança, falavam, vai chegar um dia que vão tomar as Bíblias das nossas mãos. Vão tirar a palavra de Deus de nós. E eu achava, como eu já disse em alguns vídeos, que seria o governo. O governo iria implantar uma lei para arrancar a Bíblia de um e de outro, que não ia ter mais Bíblia no Brasil, Por isso que está o título deste vídeo. A Bíblia está sendo arrancada do Brasil. Mas não é a Bíblia, irmão, preste bem atenção, não é a Bíblia em si. A Bíblia, alguém pegar a Bíblia nossa, é as palavras que nós vamos ouvir dentro da congregação, em que muitos estão se reunindo para pegar essas pregações que nós estamos ouvindo e transformá-la em heresias, e transformá-la em diabólicas, para tirar o que você guardou no coração. Antigamente, antes da internet, Deus já avisava na pregação, já avisava na palavra, irmãos, fica na comunhão, ouve na comunhão, e quando sair da igreja, para casa na comunhão, porque o diabo está lá fora querendo tirar o que você comeu na palavra. Hoje em dia, irmão, você ouve a palavra dentro da casa do Senhor, quando você vai acessar o celular, tem pessoas tirando a bênção da sua boca, arrancando. E isso daí é o quê? É o mal que está sobre a terra. Irmãos, é o mal, porque o que a gente ouve após um culto, tem irmãos e irmãs, eu vou lá em tal canal, ouvir mais uma pregação do irmão Paulinho, mais uma pregação do irmão do Jardim Yara, porque Deus abençoa, são os irmãos veteranos, os irmãos que estão sempre aí pregando, Deus usa dos servos de Deus, Eu falei esses dois, mas são vários, Cláudio Codonho, Salvador Bueno, sabe, são muitos irmãos aí pregando, que a gente nem conhece direito, mas estão pregando, irmãos. E você chega, glória a Deus, vai ouvir uma pregação para completar. Às vezes até, irmãos, foi uma pregação da sua comum, quando você vai ver na internet, é a mesma coisa, e Deus fala a mesma coisa. Aí você fala, meu Deus, Deus me avisou no meu culto, e no outro culto longe, em estado mais longe, Deus falou a mesma coisa, está alertando o povo a mesma coisa. Aí quando você vai ouvir, você vê lá um título fantasioso, um título chamativo, que o diabo é assim, ele põe um título chamativo, para dizer que alguém errou, que bomba estourou, que o ancião pregou errado, que a igreja agora acaba, que isso e aquilo. Aí quando você vai só ver o que deve ter acontecido, quando você já pensa isso, o que deve ter acontecido, a palavra já está dentro do seu coração querendo sair. Porque tudo que você ouviu na igreja, que Deus prometeu para você, o diabo está arrancando. E é isso que está acontecendo nos tempos de hoje. Estão proibindo a Bíblia, mas proibindo a pregação de dentro da congregação no teu coração. Tome cuidado, irmão. Tome cuidado, irmão. O que você ouviu na sua igreja, na sua comum, o que Deus prometeu para você, não vai cair de terra, por terra. Aguarde o que você foi comer espiritualmente. Você teve aí, se arrumou, tomou banho, pegou seu carro, gastou combustível, foi na igreja, chegou lá, cantou o hino para o Senhor, louvou a Deus,
e chegou no final, Deus te deu um presente, né? Falou com a tua alma, falou com o intento do seu coração, falou que a tua mente estava pensando, e você saiu de lá sorridente, aquela alegria estampada, dando glória, saudando a todos, né, irmãos? E chegou em casa com aquela alegria, jantou com o marido, com os filhos, e de repente você fala, vou pegar o celular aqui para ver mais uma pregação, né? E de repente você encontra com esses vídeos malignos, né, irmãos? E acaba arrancando tudo de dentro do seu coração. Então aqui está esse vídeo de hoje. A Bíblia está sendo arrancada do nosso meio, mas a palavra de Deus que nós ouvimos dentro da congregação, vamos tomar cuidado, irmãos, que pela internet, todo o trabalho que você teve de ir na igreja, Deus te abençoar, se você não tomar cuidado pela internet, o diabo arranca tudo que estava no seu coração. Fiquem todos na santa paz de Deus. Comentem, irmãos, comentem o que vocês acham. Nós somos seita? Se somos seita para muitos, então que sejamos. Por quê? Antigamente nós caracterizava os nossos irmãos de outra denominação como uma seita. Mas nós não caracterizava como uma seita, denegrindo eles, xingando eles. É que a gente antigamente, né? A gente não, os nossos pais, né? Eles não falavam, ó, aquele irmão é da Assembleia de Deus, aquele irmão é da Deus é Amor, aquele irmão, né? Eles falavam ou assembleanos ou é de outra seita. Mas nessa palavra seita, para dizer que era de outra igreja. Nunca desfizemos de pessoas nenhuma, porque estamos todos servindo a Deus. E o que não estão, mesmo estando lá em outras igrejas, eles vão dar conta perante Deus. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.